observarem muito, ou desejarem muito, ter filhos para que a família fosse, então, abençoada, para chamar a atenção do marido nesse caso. Então, Lia inicia aqui os filhos de Jacó, e o primeiro deles é Rúben. Na sequência, o texto nos mostra ainda outros filhos que Lia tem de Jacó. Concebeu, engravidou outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Então é interessante também agora aqui chamar a sua atenção, porque os nomes na cultura antiga, principalmente aqui dos judeus, eles tinham significados muito importantes. Então, geralmente, se davam nomes com certo significado. Então, por exemplo, aqui o nome Simeão, o significado dele é aquele que ouve, ok? Então, a Lia aqui, ela acredita, né, que por causa dela ter sido desprezada pela Raquel, né, ela orou, ela pediu a Deus e Deus o ouviu. Então, ela coloca o nome baseado nisso, aquele que ouve. Ok? Então, muitos nomes, aquele que ouve, muitos nomes têm, então, ligação direta com a história das pessoas, com alguma situação que elas passaram, ou mesmo com algo que elas queriam pregar para as pessoas através do nome dos seus filhos. Vamos seguir. Outra vez concebeu, engravidou Lia e deu à luz um filho e disse: agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Então é muito interessante isso também, a gente observar novamente aqui, né, esse Levi, que provavelmente significa unido. Então a gente observa aqui ela usando o nome para exemplificar o que ela estava vivendo, e observamos claramente que o objetivo dela é mais uma vez chamar a atenção do esposo. Então observe como essa família, ela tem muitos problemas de convivência, ok? Isso se deve a muitos fatos, né? E um deles, com toda certeza, é essa questão da poligamia, ok? Vamos seguir mais um pouco. Gênesis 29, 35 diz o seguinte: de novo concebeu, né? Engravidou e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Então o texto vai dizer agora que ela parou de ter filhos aqui, quando ela teve o Judá, né? Que tem um significado, algo como deixa eu achar aqui na minha anotação, ele será louvado, ok? Que é uma indicação desse louvor, né? Agora ela teve então 4 filhos e queria dar um nome que pudesse então louvar a Deus, ok? Então nós fizemos aqui agora um gráfico para a gente não se perder, porque você vai observar no texto que existe bastante confusão no texto, né? É um texto bastante complexo que vai falar desse monte de filhos, mas você vai entender perfeitamente nessa aula dessa forma que eu vou te ensinar. Então a Lia, ela tem aqui, então, inicialmente, 4 filhos com Jacó, ok? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Então, eu coloquei aqui, né, na frente aqui, o número do filho, a ordem de nascimento dele. Vamos seguir um pouquinho mais. Gênesis 30, verso 3 diz o seguinte: respondeu ela, Raquel: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Então nós nos lembramos aqui que a Raquel, okay, a outra esposa de Jacó, ela era estéril. Então qual é a ideia que ela tem? Ela tem uma ideia de exatamente copiar aquilo que Abraão e Sara fizeram. Abraão e Sara. O que eles fizeram? A Sara propôs para Abraão dar a sua serva Agar. Nós já estudamos isso, né? E dali veio Ismael e tudo mais. Você já conhece bem a história. Então, a Raquel, ela faz a mesma proposta
porque ela era estéril, ela propõe a Jacó dar a serva Bila a ele, para que ela pudesse ser mãe por meio dela. Conforme nós já falamos, esse era um costume da antiguidade, e eles então aceitam esse costume como se fosse algo bom para eles. E nós sabemos que não foi bom para eles. Eles poderiam orar ao Senhor, eles poderiam clamar a Deus e buscar a cura dessa esterilidade, ok? Mas preferiram dar um jeitinho ali, uma forcinha, para a coisa acontecer da forma que eles queriam. E isso vai trazer, então, maior problemática então, ainda para essa família, para a família de Jacó. Vamos seguir o texto. Então, nós temos agora aqui, em Gênesis 30, de 1 a 7, como foi essa questão dos filhos dele, dos filhos de Jacó, com a Bila. Você vai ver algumas coisas bem interessantes aqui nesse texto. Vamos avançar um pouquinho. Olha só, no texto nós observamos que a Bila não dá somente um filho, mas dois. Isso é interessante, né? Ela passa, na verdade, a ser uma espécie de esposa. Então, aquilo que era inicialmente uma ideia de Raquel, para que ela tivesse um filho por meio da escrava ou da serva, na verdade se transformou numa relação de Jacó também com a Bila. E nós vamos observar aqui no texto, né, no capítulo 30, no verso 6, que vai então acontecer o nascimento de Dan, e nós vamos observar no verso 8, que vai haver o acontecimento do nascimento de Naftali, ok? Então nós temos aqui algo interessante, né? Observe como que a coisa vai se enroscando e Jacó não se posiciona como líder do seu lar. Isso traz cada vez mais confusão para a sua família, mas não perca o número. Então nós estamos aqui no filho de número 6 de Jacó. Depois você vai entender bem por que eu estou fazendo esse detalhamento aqui nessa questão dos filhos. Isso aqui mais para frente vai ser muito importante. Vendo Lia, olha só, agora o texto volta para Lia. Vendo Lia que ela mesma cessara, né, parou de conceber, não engravidou mais, o que ela fez também? Tomou Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Olha como que a coisa começa a piorar cada vez mais. Não somente Raquel faz aquela cópia daquele comportamento de Abraão e da cultura de sua época, como também Lia acha, vamos lembrar que ela já teve 4 filhos com Jacó, ok? Ela já teve 4, mas por causa da rivalidade, por causa dessa grande briga, e ela não tendo mais filhos, né, por algum motivo, ela resolve então pegar a sua serva e dar também para Jacó. E a Bíblia diz o quê? Que ele aceita essa situação. Mais uma vez, demonstrando que ele ainda não tinha, né, passado por uma conversão tão forte na sua vida. Vamos avançar. E agora aqui em Gênesis 30, de 9 a 13, nós vamos ter então a descrição dos nomes desses filhos que Jacó teve com a sua outra serva, com a serva de Lia. Então nós temos aqui agora os filhos de Jacó com Zilpa, ok? E como nós observamos no mesmo caso aqui da Bila, observe que a Zilpa teve 2 filhos com ele. Ou seja, ela acaba também tendo uma espécie de status de esposa ou concubina, né? Que era muito comum naquela época e que era uma espécie de esposa, mas não com todos os direitos da principal ou das principais. Então nós observamos aqui uma família muito desestruturada com relação a essa questão do casamento. Então nós estamos aqui agora no filho de número 8 de Jacó. Então ele já teve filho com a Lia, com a serva de Raquel Bila e com a serva de Lia, Zilpa. Vamos avançar um pouquinho mais.
Respondeu ela, né, a Lia aqui, 30 verso 15 agora. Achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. Então é interessante aqui também a gente observar claramente como que a rivalidade estava presente no dia a dia dessa família, ok? Então nós observamos aqui que o filho da Lia, ele coletou aqui uma planta, né, chamada mandrágora, ok? E a gente observa algo interessante, e aqui agora eu quero inserir mais um elemento interessante da interpretação bíblica, para que você consiga sempre aprofundar mais o seu conhecimento, né? Quando a gente lê o texto assim, seco, talvez a gente não observe alguns detalhes interessantes. Por exemplo, a mandrágora, nós podemos observar que ele era na antiguidade um afrodisíaco. Um afrodisíaco, ok? Ou seja, era algo que era utilizado na antiguidade para promover a fertilidade. Olha que interessante. O que a Raquel, né, tinha em mente quando ela queria as mandrágoras do filho de Lia? Ela estava, vamos dizer assim, tentando de todo jeito ter filhos e aproveitando inclusive questões da sua cultura, do conhecimento da época. Então é por isso que ela queria as mandrágoras, porque era um afrodisíaco e ela queria utilizar para, quem sabe, ela poder ter o filho que ela tanto queria, porque ela era estéril. Então nós observamos claramente aqui que a Bíblia ela não, de forma alguma, esconde os erros de seus personagens. Então nós temos uma família que vai estar sendo moldada pelo Senhor, mas que tem muitos e muitos erros ainda que vão aparecer aqui nos textos que nós vamos ler, ok? Então olha só como o absurdo segue. Então a Raquel, para conseguir o afrodisíaco, as mandrágoras, ela aluga. Então eu coloquei aqui na ordem de nascimento. Então você tem aqui agora, nasceu o Issacar e o Zebulon. E uma menina que é mencionada no texto, e que também é mencionada aqui porque ela vai ter uma participação especial em algumas coisas que eu vou mencionar daqui a pouco para você compreender. Então nós temos o filho de número 9, o filho de número 10 e uma filha que é mencionada aqui no texto. Então observe que a Lia, ela já tem então 6 meninos e uma menina com o Jacó. Nós temos a Zilpa, que tem 2, a Bila, que tem 2, e a Raquel ainda não tem nenhum filho com Jacó. E interessante que a Bíblia diz que a esposa, né, que Jacó mais amava era a Raquel, mas ela era estéril. Vamos avançar um pouquinho. A Bíblia diz então, no capítulo 30, de 22 a 25, o seguinte: lembrou-se Deus de Raquel. Olha que interessante. Ouviu-a, né? Provavelmente nós temos aqui ela orando muito a Deus, né? Orando, mas fazendo um monte de bobagem, como acontece também com cada um de nós, né? Não é o nosso objetivo olhar para os personagens bíblicos e pensar que nós somos melhores do que eles, ou que nós faríamos melhor do que eles. Talvez a gente faria o mesmo, ou até pior, né? Eles são uma representação do ser humano como ele é, ok? Nessa evolução, mesmo quando conhece a Deus, nessa busca, nessa melhoria de vida. Então Deus aqui, diz a palavra dele, que ele ouviu a Raquel e a fez fecunda. Então Deus faz um milagre muito grande aqui na vida da família de Jacó. Ela engravidou, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José. Ok? E esse aqui é um personagem muito importante, porque esse é o José do Egito. Nós vamos estudar ele em detalhes na próxima aula. É um personagem muito importante aqui
que você vai perceber como ele tem ali uma participação grandiosa no texto bíblico. E aqui nós temos então o significado da palavra José, do nome José, que no hebraico é algo como possa ele acrescentar, né? Falando desse milagre que Deus fez na vida dela, né? De tirar essa questão aí da esterilidade que era vista por muitos como uma maldição, inclusive, sobre a pessoa. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Então nós observamos agora que Jacó é um homem, né, que já tem muitos filhos, uma família grande, 4 esposas, vamos colocar assim. E ele então deseja sair então dessa servidão que Labão colocou sobre ele, né? Labão, sendo mais esperto do que ele, né, colocou ele aí nessa situação, mas ele agora deseja então sair disso. Bom, vamos seguir mais um pouquinho. Agora eu vou pular um pouquinho aqui do capítulo 30 de Gênesis, lá para o capítulo 35, de 16 a 20, porque nós vamos acrescentar esse último filho de Jacó para a gente completar o quadro de filhos dele. E o último filho de Jacó está descrito lá em Gênesis 35, de 16 a 20. Vamos ler o texto. Ao sair-lhe a alma, então aqui está dizendo que a Raquel faleceu no parto desse menino, ok?